Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens cotidianas dos evangelhos. Lendo o evangelho, meditando uma breve meditação sobre cada um desses trechos do evangelho. Sempre com essa intencionalidade nossa de que a leitura do evangelho, com uma pequena meditação, possa ajudá-lo a percorrer esse caminho junto com Jesus. Percorrendo o caminho junto com Jesus, nós queremos nos tornar cada vez mais os seus discípulos. Sermos cada vez mais, possamos assumir cada vez mais o nosso batismo e sermos os continuadores de sua missão. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho, nós vamos então rezar com o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículos de 28 até 30. Tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É um pequenino trecho do capítulo 11, mas que tem uma densidade espiritual muito grande. Jesus, ele dirige um convite e chamamento a todos cansados e oprimidos, que muitas vezes somos nós. A imagem do jugo fazia parte, primeiramente, no contexto histórico, para a gente entender por que Jesus usa essa terminologia, da relação escravo-senhor. E depois foi aplicada a relação entre discípulo e mestre. As alianças humanas, também com a divindade, elas se exprimiam em categorias de submissão e obediência. Cada mestre tinha que impor um jugo aos seus discípulos. Nesse sentido, então, os discípulos de Jesus, eles são convidados a pôr-se ao lado dele e carregar o mesmo jugo, a levar o mesmo estilo de vida de Jesus, o dos mansos e humildes, dos pobres e pequenos, que compreenderam o mandamento novo da obediência a Deus e do serviço aos irmãos. O jugo, obviamente, em si mesmo, ele é pesado, mas levá-lo com Jesus, mesmo sendo difícil, mesmo sendo pesado, é causa de doçura. O amor, ele exige pesada renúncia aos próprios instintos egoístas, mas ele abre os horizontes da verdadeira vida. Veja que sentimentos e expressões de extremo conforto para a humanidade sufocada, entristecida, desorientada, brotam sempre do coração de Jesus, porque ele é sensível às necessidades materiais, mas também espirituais das pessoas. Não é a primeira vez que Jesus ele manifesta compaixão pela multidão faminta de pão, de luz e amor. No 2 capítulos anteriores, a narrativa dizia que as multidões estavam angustiadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus é tomado pela compaixão. Os chefes do povo, ao invés, longe de criarem oportunidades de progresso e vida digna para as pessoas, acabam sugando das pessoas, impiedosamente, os seus recursos de sobrevivência. Não é assim Jesus, não é essa forma de Jesus agir. A carga de Jesus é leve. Uma questão, sobretudo, para os que exercem algum tipo de liderança, seja nós, inclusive os pais de família. Talvez a gente tenha que se perguntar, será que nós muitas vezes também, nas nossas funções, alguma função que nós exercemos de liderança, a gente não acaba impondo exigências insuportáveis aos semelhantes? Será que nós sempre criamos
condições para viverem digna e alegremente, é bom a gente pensar à luz desse trecho do Evangelho. Na sexta-feira, dia 19 de julho, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações e mentes com o evangelista Mateus, o capítulo 12, versículos de 1 até 8. Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Os seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O evangelista Mateus, ele narra aqui mais uma das numerosas controvérsias entre Jesus e os escribas, aqueles que eram os especialistas da lei, de um lado, e por outro lado, os fariseus, aqueles que eram tidos como os leigos piedosos. Eram, obviamente, confrontos inevitáveis. Por quê? Porque na perspectiva de Jesus, a religião, ela deve ser libertadora, mas aqueles dirigentes tinham feito ela como uma religião escravizante, tinham-na tornado aquele jugo insuportável de que falamos no Evangelho da quinta-feira. A lei judaica, novamente, misturando um pouco da história, a lei judaica antiga, ela proibia fazer colheita no sábado, porque era dia de total repouso, que era o sinal da aliança com Deus. Isso está expresso lá no Êxodo, no capítulo 34, também no livro de Deuteronômio, no capítulo 23. Ora, os discípulos de Jesus estavam pegando algumas espigas para matar a fome. Tinham fome, queriam comer. São ações diferentes, mas os fariseus colocavam tudo que no mesmo prato, tudo no mesmo plano e censuravam Jesus. Os fariseus imaginavam um Deus rígido, inflexível, punitivo, absolutamente cioso da observância da lei do sábado. Mas Deus, em Jesus, é diferente. Em Jesus, o Deus, ele se revela mais interessado no cuidado da pessoa, no bem-estar da pessoa, do que na observância da lei sacralizada do repouso sabático. A lei é para ser observada. Ninguém de nós tem dúvida acerca disso. Mas, mais do que o sacrifício, Deus, que é bom, é compassivo, ele prefere misericórdia. Só o amor é absolutamente prioritário. E o amor, ele sabe se adaptar sempre às circunstâncias. Torna-nos sempre versáteis, misericordiosos. Uma religião do amor é mais exigente do que uma religiosidade que reduz tudo à observância de leis imutáveis e inflexíveis. Não resta dúvida. A observância desse tipo de leis pode, de leis imutáveis e inflexíveis, ela pode trazer para nós um certo sentimento de segurança, pode trazer para nós, quem sabe, paz de consciência, e até oferecer um critério imediato de juízo daquilo que é justo e daquilo que não é justo, do certo, do errado. Como no tempo de Jesus, é uma operação que continua a ter sucesso também hoje. Quando a gente sente necessidade de termos pontos seguros de referência, que sejam verificáveis,
Mas, aqui entra o mais. Nem sempre nós estamos dispostos a formar uma consciência iluminada, capaz de discernimento, para aprendermos a acolher cada pessoa na sua inconfundível unicidade. Não dá para colocar todo mundo no mesmo prato, no mesmo plano. Cada pessoa é única. O que Deus espera de cada um de nós não é mera observância da lei. Deus espera solidariedade. Deus espera o socorro necessário, imediato. Deus espera de nós o salvamento de uma vida. E no sábado, concluindo o nosso itinerário da 15ª semana do Tempo Comum, a gente reza, dia 20 de julho, a gente reza com o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos de 14 até 21. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus se retirou dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Caros irmãos e irmãs, Jesus, ele se atreveu a pôr em causa, em questionamento, a absolutização da lei sobre o repouso sabático. Isso só não custou para ele a vida, porque ao saber que os seus adversários tinham decidido matá-lo, diz o Evangelho, ele saiu dali, indo para outros lugares, continuando a sua atividade taumatúrgica e missionária. Ao estabelecer o reino de Deus, Jesus se coloca a favor das pessoas, oferecendo para elas gratuitamente acolhida, ensinamento e curas. Os fariseus, pelo contrário, eles oprimem o povo em vista de manter os seus próprios privilégios. Eles rejeitam Jesus e o seu projeto de libertação e de vida. Então, com pauta definida, diz o Evangelho, eles se reúnem para tramar a morte de Jesus. E citando uma passagem de Isaías, que é do capítulo 42, pode conferir bem no início do capítulo 42, o evangelista Mateus ele oferece uma síntese sobre o Messias. Quem é o Messias? É o servo escolhido por Deus, é o Filho amado, é o ungido pelo Espírito, que traz a luz e que traz o julgamento a todos os povos. E Jesus ele não cessa de proclamar a boa nova do reino, mas, como sempre, muitos não ouvem sua pregação. Ficam indiferentes, coração, a mente fechados. Então, a consequência disso, cresce cada vez mais a rejeição de líderes religiosos e políticos, familiares, multidões, cidades. A gente diria, ao concluir o itinerário desta 15ª semana do Tempo Comum, que a pressão dos adversários aumenta sobre Jesus. No sentido de que ele se torna, então, para aqueles que querem manter os seus privilégios, em lugar de acolher os ensinamentos, o bem de Jesus, eles veem Jesus como um perigo. Por isso, a trama, a pressão sobre ele aumenta. Muitas vezes aqui é um retrato do que nós fizemos também, da nossa própria missão.
Nós também nós sentimos às vezes na pele, não é assim, verdade? É que nós também, nós muitas vezes na nossa missão, a gente sente recusa, não é assim? E aumenta sobre nós também, quando a gente se mantém fiéis no caminho, no seguimento de Jesus, aumenta a pressão, não é assim? Daquelas pessoas que não querem nos acolher, não é nem nos acolher, mas não querem acolher a mensagem do Evangelho, da Boa Nova. Há para nós aqui um caminho da resistência, né? De como que mesmo diante das dificuldades a gente se mantém fiéis, a gente não desiste, a gente não desanima. Jesus nos ensina esse caminho. Com essa mensagem, caros irmãos e irmãs, a gente conclui então o itinerário das meditações dessa 15ª semana do Tempo Comum. Vamos nos encontrar novamente na segunda-feira. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem e desejar também, desejar para vocês um abençoado final de semana. Paz e bem.